Prezados e prezadas, associadas e pensionistas das Pomilhas. Meu nome é Luiz Carlos Fontes Romualdo, sou coronel reformado da Polícia Militar, que na qualidade de associado e membro da Comissão de Auditoria das Pomilhas, criada e homologada pelo Poder Judiciário, venho trazer aos senhores e senhoras e pensionistas da instituição este vídeo que tem unicamente a finalidade de esclarecer uma série de situações advindas aos nossos conhecimentos de forma obscura e sem maiores esclarecimentos, principalmente após a circulação do documento dito explicativo do atual presidente das Pomilhas, capitão Guilherme Thompson de Mendonça. Inicialmente, se faz necessário esclarecer alguns pontos referentes à realização de uma auditoria contábil, financeira e administrativa nas contas das Pomilhas. Pois bem, tudo se originou de um grupo de associados por inúmeras vezes tentar, de forma administrativa, explicações sobre as contas e gastos demasiados realizados por diretores e membros do CDF, Conselho Deliberativo e Fiscal das Pomilhas, o que culminou inicialmente em uma denúncia administrativa junto à 28ª Promotoria Civil de Vitórias, Curadorias e Fundações, resultante do processo GAMPES, sob o número dos 2018-022-2173/11 e posteriormente em uma ação judicial de prestações de contas proposta no ano de 2019 em trâmite na 8ª Vara Civil de Vitória, sob o número 160-90-2019-8080024. Nessa ação judicial, os requerentes liminarmente pretenderam a suspensão das atividades das Pomilhas. Naquela ocasião, por não existir provas suficientes, o magistrado indeferiu o pedido, mas deu continuidade ao processo. Uma das coisas também que devemos estar esclarecendo é que nessa audiência saneadora, nos autos do processo de prestação de contas, realizado em 31 de novembro de 2019, sob a presidência do juiz titular, Dr. Manuel Durval, ocasião em que a representante do Ministério Público designada para ingressar na ação se fez presente junto com o advogado das Pomilhas, Dr. Luiz Gustavo Narciso Guimarães, e um representante dos requerentes, acompanhado de seu advogado, e nenhum dos diretores das Pomilhas. Dado início à audiência, as Pomilhas não concordou com a apresentação das contas da entidade e nem concordou com a auditoria que a requerida representante do Ministério Público já havia solicitado. Em função disso, o magistrado concedeu um prazo à promotoria para se manifestar sobre o pedido da medida liminar, com suspensão das atividades das Pomilhas. Pois bem, na comunicação apresentada pelo presidente do Executivo das Pomilhas aos associados, datado de 24 de março deste ano, 2020, em seu segundo parágrafo, o presidente diz que, de forma leviana, se propaga que os gestores das Pomilhas resistiram à instalação do processo de auditoria. Porém, não há leviandade nesta propagação. É a pura verdade. Tal resistência é verdade quando se afirma o próprio Ministério Público, por intermédio da 28ª Promotoria Civil de Vitória, na pessoa da ilustre promotora doutora Arlinda Maria Barros Mojardim, no dia 30 de agosto de 2019, se habilitou no processo de prestações de conta com pedido de liminar, em trâmite na 8ª Vara Civil, e ali exigiu uma auditoria contábil nas contas da entidade, que até aquele momento a direção da associação não acreditava ser possível. Primeiramente, por sustentar que, fielmente, que o Ministério Público Estadual não tinha competência jurídica para atuar em assuntos que envolvam a associação de classe. E, em segundo lugar,
por sustentar que as Pomires somente tinha a obrigação legal de prestar conta de suas atividades em Assembleia Geral específica. Essa recusa das Pomires em prestar suas contas ou permitir a realização de uma auditoria contábil pode ser facilmente comprovada em audiência, na audiência senadora nos autos do processo de prestação de contas de 31 de novembro de 2019 e desmentindo por completo o que foi aventado pelo atual presidente. No terceiro parágrafo de seu comunicado, o admirável presidente relata sobre a reunião de 28 de junho de 2019, que foi convocada pela promotoria com o objetivo de convencer aos administradores das Pomires a necessidade da realização de uma auditoria administrativa, sem a participação do Poder Judiciário. No que não obteve êxito, mesmo porque os ora requeridos anteriormente já haviam manifestado a incompetência da Promotoria de Justiça, razão pela qual sustentavam que a promotora não poderia ingressar nos autos da ação de prestação de contas, que já estava em trâmite, e solicitar a auditoria nas contas da associação. Além do mais, utilizavam também da justificativa de falta de recursos financeiros na entidade para custear uma auditoria contábil em as contas, como sugeria a promotoria do Ministério Público. No parágrafo 4º, mais uma vez o digníssimo presidente se equivoca quando menciona que não houve a alegada recusa, mas não é o que consta do documento da promotora solicitando sua habilitação nos autos do processo promovido pelos requerentes. Esta verdade, pois, na ocasião da audiência realizada na 28ª Promotoria Civil de Vitória, sob a presidente da indústria promotora, os representantes das Pomires não quiseram fazer a auditoria de forma administrativa, como sugerida, sob o argumento de que pretendiam fazê-la nos autos daquela prestação de contas, o que a promotora não concordou e prometeu a todos os presentes que iria se habilitar nos autos do processo de prestação de contas e ali solicitar a auditoria contábil nas contas das Pomires. No 5º parágrafo, o digno presidente tece alguns comentários sobre a presente auditoria, que está em curso na associação, por homologação da Justiça, que ela não seria necessária, mas mesmo assim a direção das Pomires livremente concordou em fazê-la. Porém, vale esclarecer que não foi bem assim, pois se não fosse as inúmeras tentativas dos requerentes em convencer a diretoria executiva das Pomires na realização dessa auditoria, certamente a associação não iria fazer qualquer ato de prestação de contas. E isso é verdade, pois, por inúmeras oportunidades, sua gestão declarou que somente prestava contas aos associados no momento da Assembleia Geral específica, conforme nós já mencionamos anteriormente. Isso é verdade porque na própria auditoria conciliatória, que fora requerida pelas partes para a realização da citada auditoria, somente ocorreu de forma amigável porque a Aspomires atendeu às solicitações e exigências impostas pelos requerentes, dentre as quais se destacam: primeiro, que fosse criada pelos requerentes uma comissão de associados com a finalidade de acompanhar todos os trabalhos da auditoria. Segundo, que a empresa que fosse realizar a auditoria fosse indicada pelo Ministério Público. Isso é verdade, pois o meritíssimo juiz de direito, Dr. Manuel, titular da 8ª Vara Civil de Vitória, minutou em ata de audiência todos os termos do citado acordo, na oportunidade em que homologou a criação da citada comissão, constituída por requerentes e requeridos, e que a auditoria também fosse financeira e administrativa. Ademais, naquela oportunidade, diante da conjuntura administrativa em que se encontrava as Pomires, com afastamento de diretores e funcionários,
envolvidos em irregularidades e diante das fartas provas acostadas aos autos, certamente o juiz de direito, titular da 8ª Vara, iria se manifestar favorável à concessão da medida liminar, razão pela qual os diretores das Comires, que ali se encontravam, foram obrigados a aceitar tal proposta de acordo apresentada pelos requerentes. Tais fatos poderão ser comprovados por todos os associados que estiveram presentes naquela audiência no dia 12 de fevereiro do corrente ano, o que, mais uma vez, o respeitadíssimo presidente se equivoca ao relatar, pois, como já dissemos, a auditoria, além de ter sido recolhida pela Promotoria de Justiça nos autos do processo que ela se habilitou, também fora responsável por indicar as empresas auditoras. Vale a pena ainda esclarecer, desculpe-me, que a comissão de auditoria, criada e homologada pelo juízo da 8ª Vara Civil de Vitória, não possui quaisquer adversidades políticas com a direção da associação, porque se trata de uma comissão independente, que somente deseja auxiliar a verificação e apuração das irregularidades que possam ter sido praticadas na gestão da associação no período de 2014 a 2019, e certamente responsabilizar todas que possivelmente possam ter sido envolvidos nos atos de má gestão da instituição. Outro fator que necessita ser esclarecido é que os requisitos para a auditoria ocorrer de forma amigável foi a exigência do representante dos requerentes, por intermédio de inúmeras reuniões com a diretoria da instituição. Tanto é verdade que, na audiência conciliatória realizada na 8ª Vara Civil, foram homologadas por decisão judicial os limites e requisitos exigidos para a auditoria, ou seja, a criação de uma comissão independente, subordinada apenas ao juízo da 8ª Vara Civil, composta por 6 membros, sendo eles 3 indicados pelos requerentes, Coronel Romualdo, Sargento João Batista e Dr. Wellington Soares, e 3 indicados pela diretoria executiva das Comires, Coronel Serpa, Coronel Carlos Henrique e Capitão Bombeiro Vitorino, com o objetivo de escolher uma das empresas indicadas pela 28ª Promotoria de Justiça de Vitória, bem como acompanhar todo o procedimento da auditoria até seu final, determinando ainda os limites e alcance da referida auditoria, dentre outras atribuições. Por tais razões, resta evidente que o presidente das Comires e quaisquer outros membros da diretoria executiva ou do Conselho Deliberativo e Fiscal não são competentes para prestar quaisquer declarações ou esclarecimentos no que diz respeito à auditoria, porque, como já foi dito, para tratar de assuntos referentes à auditoria contábil, financeira e administrativa das Comires, foram criadas em audiência e devidamente homologada pelo juízo da 8ª Vara Civil, Dr. Manuel, uma comissão independente, vinculada diretamente ao Poder Judiciário e à 28ª Promotoria Civil de Vitória, na pessoa da promotora doutora Arlinda. A comissão, composta pelos 6 membros, já nominados anteriormente, está se reunindo de toda segunda, quarta e sexta-feira, às 13 horas, na sede das Comires, e está apta a se colocar à disposição de quaisquer associados para tirar suas dúvidas e conhecer toda a realidade da situação e o procedimento que diz respeito à auditoria e seus requisitos, que será realizada nas Comires, inclusive no tocante a receber sugestões sobre atos contábeis, administrativos e financeiros que possam ser auditados. Senhores e senhoras, que todos nós possamos estar passando por este período de maior tensão para os habitantes do nosso planeta e da nossa associação, carregados de fé, confiança e paz, vislumbrando dias melhores para o planeta e, consequentemente, para a nossa associação. Também eu quero adiantar para os senhores que tem um outro vídeo onde está toda a documentação
que comprova tudo isso que nós falamos nesse vídeo para os senhores. Uma boa tarde, boa noite, um bom dia para todos.